Você às vezes fica confuso para chegar a uma conclusão? Você sabe qual é a diferença entre deduzir e induzir? E uma analogia, você sabe o que é? Você já ouviu falar em causalidade? Um princípio lógico da filosofia? Olá, gente, aqui é o professor Sena e hoje nós vamos falar de mais um procedimento argumentativo. Vamos falar das correlações lógicas. Na verdade, vamos falar de 3 correlações: a dedução, a indução e a analogia. Mas antes, pergunto a todos: senhores, como vamos? Espero que bem, com a graça de Deus. Numa argumentação, não é qualquer tipo de lógica que vale. Deixa eu explicar isso para você. Na semiótica, a gente considera a lógica qualquer coisa que tem sentido. E nós damos sentido à vida muitas vezes pelas nossas emoções, pelas nossas apreciações pessoais, até pela estética. Então, uma obra de arte, ela não precisa ter razão. Mesmo assim, ela tem lógica. Porque se não tiver lógica, ela não tem sentido. Do mesmo modo, o amor é uma coisa totalmente irracional, mas tem a sua lógica. A lógica amorosa. Assim como os mitos nas sociedades primitivas eram as causas de todas as coisas e, portanto, davam lógica, davam sentido às coisas. Porém, essas lógicas não tinham razão, porque não se prestavam ao questionamento. A causalidade é um princípio da filosofia que fundamenta a lógica racional, porque ela trabalha com a causa que leva a um efeito. Essa causa tem que ser algo observável, conhecido, que pode nos levar a um efeito, que aí sim é desconhecido. Portanto, ao relacionar coisas conhecidas para chegar a novas coisas que eu não conheço, é quando eu estou justamente raciocinando. De maneira bem simples, nós podemos dizer que temos 2 tipos de proposições. Primeiro, as proposições das quais partimos, aquilo que conhecemos, que são as nossas premissas. E em segundo, as proposições que formulamos, que são as nossas conclusões. A estrutura básica do argumento, portanto, é quando nós elencamos premissas que nos levam a uma conclusão. Contudo, a relação das premissas a uma conclusão, para que ela seja racional, é preciso que tenha um suporte, que alguma coisa correlacione logicamente em causa e efeito as premissas às suas conclusões. São fatos, evidências e dados que, através de garantias, nos permitem chegar àquela conclusão. Por exemplo, quando eu falo José nasceu no Rio, é uma premissa da qual eu parto, é uma coisa conhecida, um dado, que me leva a uma conclusão. Logo, José é carioca. Porém, eu só posso fazer essa relação porque há uma garantia. E qual é a garantia? A garantia de que quem nasce no Rio é carioca. Então, José nasceu no Rio, quem nasce no Rio é carioca, logo José é carioca. Entendeu? Uma correlação lógica, portanto, de base racional, é quando nós pegamos premissas e relacionamos a uma conclusão. Porém, a relação das premissas com a conclusão precisa de inferências mediatas, ou seja, de inferências que façam a mediação entre as causas e a consequência. As causas, as premissas, de onde eu parto, as coisas conhecidas, dados, evidências e fatos. E a conclusão, aquilo que eu ainda não sei, mas posso deduzir, induzir ou analogicamente conhecer. Daí que as 3 formas de argumentos lógicos são dedução, indução e analogia. A dedução é a particularização. Eu apresento uma premissa de caráter geral, seguida de uma premissa de caráter particular e chego a uma conclusão particularizante. Uma característica muito importante da dedução é que as conclusões são verdadeiras, desde que as premissas sejam verdadeiras. É o chamado silogismo aristotélico. Enquanto a dedução é a particularização, do geral para o particular, a indução é a generalização, ou seja, do particular para o geral. A indução acontece quando, observando casos particulares como verdadeiros, eu generalizo e chego a uma conclusão que é aplicável a outros casos não observados. Já a analogia é o raciocínio feito por comparação. Veja, nós professores costumamos usar muita analogia para explicar, mas a analogia é um procedimento lógico que também funciona muito bem para argumentar. E por fim, a analogia é o raciocínio feito por comparação. Eu observo características comuns entre 2 ou mais coisas, 2 ou mais objetos ou seres, e proponho novas semelhanças que eu ainda não observei. Mas vamos dar uma olhadinha em cada um deles. Comecemos pela dedução. A dedução é um tipo de raciocínio que parte do geral para o particular, das causas para os efeitos, das leis para os fatos, dos princípios para as suas consequências. Por exemplo, se eu falar assim, todo homem é mortal, todo,
é geral ou particular? Geral. E eu falo, Sócrates é um homem. Sócrates particularizou. Qual é a conclusão harmônica? Logo, Sócrates é mortal. Veja, se as premissas forem verdadeiras, quais são as duas premissas? Primeiro, que todo homem é mortal. Isso é verdadeiro? Sim. Segunda premissa, que Sócrates é um homem. Isso é verdadeiro? Também é verdadeiro. Logo, Sócrates é mortal. Portanto, se as premissas forem verdadeiras e estiverem logicamente implicadas numa dedução, não tem como a conclusão ser falsa. Portanto, de todas as correlações lógicas, a que tem a afirmação mais garantida, mais verdadeira, é a dedução. A isso, Aristóteles chamou de silogismo. Veja, no nosso exemplo, nós falamos aí, os carbonos são corpos simples. É uma primeira premissa. Os corpos simples são condutores de eletricidade. É a segunda premissa. A conclusão óbvia dessas duas premissas é, logo, alguns corpos simples, pelo menos os carbonos, são condutores de eletricidade. Veja, não há como discutir. Porque se as duas premissas são verdadeiras, a conclusão também é verdadeira. Nós já vimos que para que uma argumentação se sustente, é preciso que o ethos, o pathos e o logos sejam levados em consideração. Nós estamos agora falando do logos, da lógica racional, da lógica causuística, que é a lógica de base na filosofia grega. Porém, nós não podemos esquecer do ethos. Por isso que eu não posso inventar premissas. As premissas têm que ser dados coletados na realidade, evidências que eu possa mostrar, provas ou fatos que todos conheçam, ok? Às vezes, eu não tenho premissas suficientemente fortes que me permitam um raciocínio dedutivo, mas eu tenho outros recursos, como, por exemplo, a indução. A indução é a generalização. Observando casos particulares como verdadeiros, eu generalizo características que eu posso aplicar a outros casos que eu não observei. Veja, o ferro dilata com calor, a prata dilata com calor, o cobre dilata com calor, o ouro dilata com calor. Depois eu digo, ferro, prata, cobre e ouro são metais. Logo, os metais dilatam com calor. Eu estou generalizando e falando de outros metais que eu não observei. Essa afirmativa pode ser verdadeira? Pode. Essa conclusão é uma conclusão forte ou fraca? Nesse caso, ela é bem forte. Porém, pode existir uma liga metálica ou um metal que não dilate com calor. Portanto, a menos que eu seja capaz de observar todos os casos, eu não posso chegar a uma conclusão categórica, ou seja, uma conclusão que tenha 100% de certeza. Embora a indução seja ainda um raciocínio muito útil, porque ele tem, às vezes, muita probabilidade. A maior ou menor probabilidade de uma conclusão indutiva é que vai dar maior ou menor força a esse argumento. Então nós temos induções fortes e induções fracas. Por fim, eu quero falar com vocês da analogia. E analogia é quando eu observo características comuns entre dois ou mais objetos ou seres e proponho novas semelhanças que não foram observadas. Deixa eu te dar um exemplo. Eu falo assim, o paciente A tem os sintomas 1, 2, 3. O paciente B também tem os sintomas 1, 2, 3. Logo, A e B têm a mesma doença. Gente, é muito provável que isso aconteça? Sim, mas eu posso ter certeza? Não, porque só me daria certeza uma prova, um exame. Mesmo assim, a analogia é poderosíssima. E é claro que nós usamos bastante como argumentação. Assim como a indução, a analogia pode ser forte ou fraca. Veja, no mesmo exemplo, se eu falar assim, o paciente A está internado no hospital H, o paciente B está internado no hospital H. Logo, A e B têm a mesma doença. E aí, essa analogia é forte ou fraca? Eu acho que você respondeu fraca. Mas veja, e se eu falar assim, o paciente A está internado no hospital do câncer, o paciente B está internado no hospital do câncer. Logo, A e B têm câncer. Ficou mais forte? Sim, ficou mais forte. Mas ela é super forte? Não, ainda não é garantido, porque eu posso ter pessoas internadas e uma delas pode estar só fazendo exame, nem sequer estar doente. Deu para entender? A analogia é tão poderosa que nós usamos esse raciocínio até na ciência, na medicina. Veja, o estudo de medicamentos normalmente faz experiências in vitro, ou seja, em lâminas de célula, depois faz em vivos, ou seja, em animais vivos, normalmente ratos. E se funciona no rato, analogicamente, pressupõe-se que possa funcionar em humanos. Ninguém faz teste em humanos sem antes fazer teste em algum outro ser vivo, que analogicamente tem um organismo parecido com a gente. A analogia e a indução podem ser fracas ou fortes,
porque me leva a conclusões possíveis. A única que é realmente muito forte é a dedução, que me leva a uma conclusão indiscutível, desde que se atenda a algumas condições, premissas verdadeiras e logicamente implicadas. Vamos dar uma olhada em alguns argumentos, tenta responder antes de eu falar, para ver se você consegue sacar se ele é uma dedução, uma indução e uma analogia. Todos os mamíferos têm pulmões. Todas as baleias são mamíferos. Logo, todas as baleias têm pulmões. E aí, é uma dedução, uma indução ou uma analogia? Se você falou dedução, parabéns! E esse é um tipo de argumento sempre muito forte. Vamos dar uma olhada nesse outro aqui agora. A maioria dos cães são amigáveis. Aqui temos um cão. Logo, provavelmente, esse cão é amigável. E aí, dedução, indução ou analogia? Muito bem se você falou indução. Agora deixa eu te perguntar, essa indução é forte ou fraca? No caso, essa é forte, porque se a maioria dos cães são amigáveis, e eu tenho um cão aqui, é bem provável que esse também seja amigável. Mas é 100% garantido? Não, não é 100% garantido. E eu estou saindo de casos observáveis, que foi o da maioria dos cães que eu conheci, e estou generalizando para todos os cães, inclusive esse que está na minha frente. Olha essa outra. As pessoas dessa sala conhecem o Sérgio. Logo, todas as pessoas desse prédio conhecem o Sérgio. E aí? Dedução, indução ou analogia? Muito bem se você falou indução, porém essa indução é fraca. Na verdade, já dei spoiler desse, né? Mas o paciente A tem os sintomas 1, 2, 3, o paciente B tem os sintomas 1, 2, 3. Logo, A e B têm a mesma doença. Qual é o tipo de raciocínio? Muito bem, se você falou que é uma analogia, e no caso aí é uma analogia forte. Vamos ver esse último. O paciente A está internado no hospital H, o paciente B está internado no hospital H. Logo, A e B têm a mesma doença. Novamente, analogia, porém dessa vez, fraca. Antes de terminar esse vídeo sobre as correlações lógicas, eu quero lembrá-los que lá na frente eu vou fazer novos vídeos, falando especificamente só da dedução, só da indução e só da analogia. Agora, eu quis apresentar esses 3 modos de mediações, correlações lógicas. Para finalizar, eu quero falar para você que as pessoas costumam confundir indução com analogia. Eu vou te explicar de um jeito que você nunca mais vai confundir esses dois. Então presta atenção. A indução pega sempre vários elementos. Então o ouro, a prata, o chumbo, ou então no caso dos estudantes, João, Maria, José, né? E observa vários elementos que têm uma única característica comum. Ok? No caso dos metais, eu estava dizendo que todos eles dilatam. E aí, essa característica é projetada em outros casos que eu não observei. Então eu falo, logo, todos os metais dilatam com calor. E eu não observei todos os metais. A indução trabalha com vários elementos de um grupo, porém com uma única semelhança. Então se eu pegar o exemplo dos metais, eu falei o ouro, o cobre, o chumbo, a prata, todos dilatam com calor. E aí eu peguei essa mesma característica e apliquei a outros metais que eu não vi. Então eu falo logo, os metais dilatam com calor. Eu generalizei a característica. Percebeu? Já a analogia é totalmente diferente. Na analogia, eu pego um número limitado de objetos. Pode ser 2, pode ser 3. Vou pegar o exemplo dos pacientes. O paciente A e B tem várias características comuns. Tem o sintoma 1, o sintoma 2, o sintoma 3, o sintoma 4. Logo, eu proponho mais uma semelhança que eu não observei. Percebeu a diferença? Enquanto que na indução, o grupo observado é generalizado para todos os elementos desse mesmo grupo que eu não observei, na analogia, o que nós aumentamos são as semelhanças, mas o grupo permanece o mesmo. Sacou? Então é isso, gente. Não deixa de consultar o PDF que eu estou deixando aqui, revisar as suas notas, ficar bem claro isso na cabeça. Se você quiser, você pode aprofundar esse assunto, há bastante material dele na internet, e depois fazer a métrica com muita atenção e cuidado, tá legal? No mais, muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência, um forte beijo no coração e até!